Olá, amigos. Eu sou Adilson Geltner, criador do curso que te ensina a conquistar o maior cliente da sua cidade. Nós temos falado sobre diversos assuntos de interesse, principalmente do comércio, do comerciante, nesse momento tão difícil. Aqueles que me conhecem, prazer estar aqui novamente com vocês, e aqueles que estarão tendo esse primeiro encontro, muito prazer, que bom estar com você, espero contribuir com essa classe tão importante, que eu julgo uma grande ferramenta de desenvolvimento, comércio, a classe empresarial, principalmente os MEI, ME e EPP, que tem dado ao Brasil uma contribuição imensurável. Vocês são responsáveis por captação e, ao mesmo tempo, distribuição de riquezas. E fazem isso naturalmente, pois eu acredito que essa é a vocação de vocês, dada, no meu entender, pelo Criador, pois sabiamente desenvolveu essa profissão, sabendo não só da necessidade, mas da contribuição que essa profissão, através de vocês, daria para o mundo. E se nós estamos, em se falando de mundo, desenvolvido, alguns lugares mais, outros menos, mas se nós chegamos até aqui, chegamos com a ajuda de vocês, micro e pequenos empresários, sobretudo os comerciantes, nas pequenas cidades, nos vilarejos, nos bairros ou até nos distritos, em municípios aí do interior, Brasil afora. E nesse momento tão complicado, aonde as mudanças estão sendo impostas, eu acho que por necessidade, não vou aqui discutir a compreensão, a visão, a opinião de cada um, até porque a realidade da minha cidade, da cidade vizinha, do estado vizinho e das cidades nesses outros estados, de norte a sul do país, de leste a oeste, com tantas diversidades, nós não poderíamos ter uma verdade única para todos os lugares. Então não vou entrar nesse quesito, mas é fato que a pandemia está aí, não só no Brasil, como no mundo, e tem produzido algumas transformações, alguns efeitos, e isso tem prejudicado muitos. Porém, existe um ditado que chama popularmente de o pulo do gato. O pulo do gato nesse ditado, é o pulo certo, é a solução para o problema. Na verdade, é a criatividade que permite encontrar uma solução ou abrir uma porta, onde a vida pode continuar seguindo. Então, meus queridos, eu compreendo, eu aceito, eu acredito que o nosso bem maior é a vida, nós precisamos preservá-la a qualquer custo
E uma vez preservada a integridade física, mental, nós precisamos continuar a produção, continuar trabalhando, continuar avançando, pois nós mesmos dependemos disso e, claro, obviamente, há muitos outros que dependem de nós, seja aqueles a quem somos naturalmente mantenedores, responsáveis, nossa família, e seja aqueles a quem indiretamente depende de nós, seja ele diretamente também os nossos colaboradores, mas estendendo isso para os nossos clientes, os nossos parceiros, obviamente as pessoas que estão em volta de nós, no mesmo bairro, na mesma cidade, consequentemente no mesmo estado, no mesmo país e até para o mundo, porque hoje nós falamos na globalização e isso nada mais é do que uma dependência uns dos outros em uma escala ampliada, onde nós fazemos negócios e dessa forma nós nos ajudamos mutuamente, de forma que o mundo passa a ser um dependente do outro. E se há um problema aqui, às vezes afeta alguém lá do outro lado do mundo. Mas essa pandemia, ela não foi um problema local, obviamente, ela se origina, ela nasce em um ponto do planeta, mas ela se espalha e se espalhou, deixando rastros no mundo. De forma que hoje nós temos muitos comércios fechados, não podendo desenvolver suas atividades, outros desenvolvendo parcialmente, e nós entendemos que esse é um problema, porque o comércio, ele precisa vender. Se ele não vender, é a sua atividade principal, vendas, e através das vendas, seu lucro, e com o seu lucro, o cumprimento dos seus compromissos. Então nós vivemos esse momento de muita dificuldade. Mas na história, ou a história, ela mostra que mesmo em momentos extremamente difíceis, o ser humano, dotado de uma capacidade extraordinária, eu falo que o grande diferencial de nós seres humanos para o restante da criação é essa capacidade de raciocínio. E é exatamente isso, essa característica, que permitiu à raça humana superar tantas dificuldades e avançar, seguir, chegar até onde nós chegamos. Não tenho dúvida que, mais uma vez, o ser humano, dotado dessa força, dessa condição de se superar, de romper obstáculos, nós sairemos dessa crise e ela será apenas história, como muitas outras são. Eu aproveito esse momento para contar-vos uma história que o mundo nunca esqueceu e nunca vai esquecer enquanto houver mundo. A história trata-se do país chamado Japão e as cidades diretamente envolvidas foram Hiroshima e Nagasaki. Eram os dias 6 e 9 de agosto de 1945 e o cenário
era a Segunda Guerra Mundial. De forma que esses dias ficaram marcados, tristemente, na história do mundo, mais precisamente para aquelas duas cidades, que com o lançamento de duas bombas, uma atômica e uma nuclear, a primeira na cidade de Hiroshima e a segunda na cidade de Nagasaki, deixaram ali um rastro de destruição. A história conta que em Hiroshima, cerca de 90 mil a 116 mil mortes foi o efeito desse ato. Já em Nagasaki, os mortos chegaram a um número estrondoso de 60 a 80 mil mortes. Essas cidades literalmente se transformaram em cinzas. E acreditava-se pelos especialistas, sobretudo para os desenvolvedores desse projeto de destruição, que num tempo de 70 anos a vida ficaria inviabilizada ali naquela região. Porém, com essa característica de superação, um ano depois, já havia ali ervas que brotavam em meio àquela destruição. E o sinal de vida já era ali uma grande esperança para aquela região. Conta-se a história, e eu gostaria até de orientá-los. Obviamente, talvez alguns que me escutam já puderam provar com os próprios olhos, nos dias atuais, tendo a oportunidade de visitar essas cidades. Mas se você que me ouve e não tem a oportunidade de fisicamente estar nessas cidades, pesquise aí no Google, na internet, e veja com os seus próprios olhos como estão essas cidades hoje. O exemplo de superação, o exemplo de garra humana, de força, de condição de reconstrução. Um exemplo de que as crises sempre farão parte do passado da humanidade. E que crise após crise, a humanidade se supera e tem então condição de reconstruir a vida. A história fala que ali em Hiroshima foi construído um parque chamado o Parque da Paz. E ali, à beira de um grande lago, ali então foi colocado um sino. E esse sino constantemente é movimentado para que as pessoas escutem o som e se lembrem que a paz, ela é uma necessidade. E um pacto foi então celebrado ali naquelas cidades, principalmente por um prefeito chamado Takanashi Araki. Esse homem implantou a cultura da paz e já em 7.400 cidades mundo afora, em 162 países, a paz é uma cultura, é um pacto, ela é, sobretudo, a principal crença desse povo, nessas cidades e nesses países.
onde a qualquer custo eles firmaram o compromisso de estar evitando a guerra. Porém, como eu já disse e volto a afirmar, todas as crises, todos os momentos de dificuldades, eles deixam lições de vida. E aqui nós temos uma grande lição. Ainda conta que ali na rua daquele parque foi construído grandes portais. Esses portais chegam a atingir 9 metros de altura e em uma espécie de arco feito em vidro gravaram ali uma palavra que é a palavra base. Ela foi escrita em 49 idiomas. A palavra é paz. Queridos amigos, outras crises passaram no mundo, mas eu conto aqui a história de Hiroshima e Nagasaki, porque a destruição ela foi numa escala muito alta, de forma que parecia impossível a reconstrução, o recomeçar. O mundo, se nós formos buscar na história, várias crises foram superadas. E hoje nós estamos vivendo mais um capítulo. Eu falo um capítulo dessa história, pois em breve será um capítulo passado. Outros capítulos virão. E a história ela precisa ser continuada. Ela precisa ser contada da agora para frente com superação. E eu então quero apresentar um caminho, uma proposta para você que é MEI, que é ME, que é EPP, e você também que é uma grande empresa, uma empresa de grande porte, que você também, mais uma vez, se conscientize que é preciso continuar essa responsabilidade social que todos nós temos, primeiro como seres humanos, depois como empresários. Eu quero falar que o cliente, ele nunca vai deixar de existir, com crise ou sem crise. Nós, seres humanos, nós temos necessidades básicas, necessidades primárias. Essas necessidades, elas sempre precisarão ser atendidas. São dores que nós temos e que nós precisamos de atendimento. Essas necessidades básicas primárias, entre elas a moradia e, obviamente, a saúde, a alimentação, segurança, educação. Algumas coisas nós precisamos sempre estar usando, como, por exemplo, nos locomover. Então, meus queridos, o consumo ele sempre existirá. Obviamente que o dinheiro é que fica escasso nas crises. Agora, enquanto as suas vendas caem, aquelas vendas no estilo tradicional, diretamente para o consumidor final, para as famílias, para o cidadão, para o CPF, eu quero te falar que o maior comprador do Brasil é o próprio Brasil. E que esse comprador, ele está em todas as cidades. Aí na sua cidade, através da prefeitura e da Câmara. Aí no estado, através do governo e da Assembleia Legislativa.
em Brasília, como o governo principal, a União, através do governo, dos seus ministérios e também do Senado e da Câmara dos Deputados. Ainda nós temos empresas estatais que precisam comprar sempre. E tudo isso que eu acabei de falar, eu o rotulo como principal cliente, o maior consumidor de todas as cidades, do Brasil inteiro. E eu costumo dizer que, em muitos casos, esse consumidor, quando eu falo do consumidor local, nos municípios, né, através do prefeito e da Câmara Municipal, em muitos casos, eles são seus vizinhos. Às vezes estão na mesma rua, no mesmo bairro, ou no bairro vizinho, de forma que o acesso está a minutos. Eu falo isso para, claro, caso você ache interessante, acha uma proposta, uma ideia viável para esse momento, vender para esse segmento, e você então pode fazer isso ainda de forma presencial aí no seu município. Porém, não só a crise que produz mudanças, mas também leis, as coisas mudam automaticamente, continuamente. Nós temos hoje uma nova lei de licitação que está para ser sancionada a qualquer momento. E entre as principais mudanças, existirá, né, uma plataforma ou um portal aonde todas essas empresas que eu citei, empresas públicas, municípios, os estados, a própria União, através dos ministérios, do Senado, da Câmara dos Deputados, elas lançarão ali nesse portal as suas intenções de compra. E qual é a grande vantagem disso? É que você poderá, do escritório da sua empresa, ou até mesmo da sala da sua casa, com um computador e um sinal de internet e conhecimento, vai poder vender para o Brasil inteiro. Obviamente que isso demanda conhecimento. Você precisa saber jogar o jogo, você precisa conhecer as regras, principalmente a rota, tanto do comprador quanto do vendedor. E nós temos condição de te ajudar. Nós temos feito isso através de lives, através de muitos vídeos e através também da oportunidade, né, de você oficialmente se preparar através de um curso, aonde nós ensinamos o passo a passo. Agora, essas mudanças, nós precisaremos acompanhá-las, nos prepararmos, nos adequarmos, nos adaptarmos a essas mudanças, para que o nosso negócio sobreviva e seja à prova de crises. Humanamente falando, eu posso declarar que você tem essa condição, que o ser humano, ele é dotado de inteligência e que naturalmente tem vencido dificuldades ao longo da história. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, o mais importante é cuidar da vida,
E uma vez que esse momento passar e nós estivermos fisicamente e mentalmente sadios, nós poderemos encontrar novas oportunidades. Mas podemos fazer isso hoje, já, com uma ação simples, que é buscar entender um pouco mais desse cliente, como fazer negócio com ele. A grande dificuldade que eu acho de vender para o governo, principalmente os governos estaduais e o governo federal, para mim a única grande dificuldade, a barreira de entrada maior, é a logística, é a entrega, é a execução do serviço. Por causa da distância. Isso tem um custo, isso tem um preço, obviamente. Porém, eu acredito que para esse problema será encontrado solução, não demora muito. Talvez parcerias, onde você vai vender aqui e outra empresa fará a entrega lá. Mas isso é um assunto para um novo momento. Hoje o que eu quero te falar é que entregar aí no seu município é muito fácil. Afinal, você já faz isso naturalmente com o seu cliente tradicional. Então, entregar aí no seu município não é uma barreira, não é um dificultador. E eu ainda vou um pouco além. O Brasil, com mais de 5 mil habitantes, próximo a 6 mil habitantes, você tem inúmeras oportunidades. Obviamente que o Brasil tem suas diferenças. Para quem está no Pará, sabe que lá a realidade são grandes municípios, muitos distantes uns dos outros. Mas para quem está no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas um pouquinho diferente, mas os outros estados, como o Espírito Santo, que é um estado pequeno, onde as cidades são todas muito próximas umas das outras. Então a sua entrega não encontra uma barreira de dificuldade intransponível nesse quesito que é a entrega. Eu costumo dizer que num raio de 100 quilômetros, possivelmente o seu município está cercado por outros 4 a 10 municípios, aonde você andando 50 quilômetros, 30 quilômetros, 80 quilômetros, você encontra vários municípios onde que a maioria das estradas são asfaltadas. Você não tem dificuldade para fazer as entregas. Então, amigos, diante da facilidade dos pregões eletrônicos que estão sendo implantados em todos os municípios do Brasil, com raras exceções de alguns estados mais interioranos, onde a tecnologia ainda é escassa. Mas nos estados mais desenvolvidos, onde as cidades estão mais concentradas, o pregão eletrônico, a forma de vender, usando apenas um computador, internet e conhecimento, fica cada vez mais real. E a entrega, como eu disse, cada vez mais fácil, uma vez que você hoje tem
os seus próprios carros para fazerem as entregas, ou transportadoras, carros de frete e etc., que é, né, um serviço que nós temos à nossa disposição. Portanto, eu apresento essa oportunidade e eu acredito que ela é uma forma de você continuar vendendo e manter a sua empresa viva e não deixar de dar continuidade a esse seu negócio, que é importante não só para você, mas para todos que te cercam, sejam os seus colaboradores, sejam os seus clientes consumidores, seja apenas os moradores do seu bairro ou os habitantes da sua cidade, do seu estado, do seu país. É extremamente importante que o comércio continue sendo um comércio forte, porque só assim as nossas cidades e os nossos estados serão também fortes. Eu costumo falar que a responsabilidade que você, empresário, carrega como um agente de desenvolvimento, como um agente de gerador de oportunidades. Porque se nós formos analisar, os números falam que mais de 60% dos postos de trabalho oficiais, Brasil afora, são gerados pelos pequenos empresários. Então nós precisamos continuar vivos, nós precisamos cada dia mais entender que o mundo depende desse segmento, que sem um comércio forte nós nunca teremos um município, um estado, um país desenvolvido. Então, eu quero te falar que eu estou aqui para dar essa contribuição, como cidadão, como empresário, que entende a necessidade de nos unirmos em busca de uma solução. Espero ter contribuído. Se você gostou desse assunto, nos siga nas redes sociais, deixe aí as suas dúvidas, seus comentários, e nós estamos aqui, juntos, parceria, para sairmos de mais essa crise e continuarmos na tarefa de entregar um mundo melhor para gerações vindouras. Sucesso, muita paz, muita saúde, que Deus nos abençoe.